Obrigado. Som. Que bênção, né, irmãos? Deus abençoe nosso departamento infantil, as nossas crianças, as professoras, todo mundo que ajudou. Uma bênção. Começamos devagar, uma música e a gente vai ampliando. Foi uma bênção. Não sei se você prestou atenção na letra, mas embora muito fofinha a música, mas ela já disse tudo. Já disse tudo que a gente precisa saber. Muita gente não sabe disso. Ele não veio para libertar a gente de um imperador. Ele veio fazer muito mais. E ele fez. Amém? Queria dar boas-vindas a você. Estou vendo tanta gente bonita, amigos, familiares, visitantes, alguns, né, que já não vemos há um tempo. Mas sejam muito bem-vindos. Essa igreja aqui fica cada vez melhor, mais bela com a presença de vocês. É um grande prazer revê-los. E o culto de Natal, né, irmãos? O culto de Natal é assim, cheio de surpresas. Mas que Deus seja glorificado. Bom, queria te convidar a ler o texto, que está em Isaías capítulo 9. Vamos ler do verso 1 ao 7. Sei que você está um pouquinho ansioso para a próxima parte. Prometo ser breve. A gente vai chegar lá. Vamos ler Isaías capítulo 9, do 1 ao 7. O tema de hoje se chama O Menino Rei. E qual é a mensagem do Natal? Menino Rei, qual é a mensagem do Natal? Amém? Faltou eu achar. Está aqui. Diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Esse é o nosso glorioso texto. Vamos orar para que o Senhor nos conduza mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu poderoso nome. Obrigado, Senhor, por essa reunião tão importante. Esse culto, Senhor, que é o único culto que fazemos no ano em que celebramos a vinda do Senhor ao mundo, o nascimento do nosso Salvador. Quão importante é esse momento. Ainda mais, Senhor, reunidos com os nossos amigos e parentes e familiares. Ainda mais reunidos com a tua igreja nesse lugar. Ontem nos reunimos em família, aqui nos reunimos como igreja. E isso, Senhor, é maravilha para ouvir o Senhor falar. Estamos aqui, Senhor, ansiosos para ouvir a tua palavra. Então fala conosco, nos renova, nos aviva, traz sobre nós a realidade do Natal, para que haja luz e paz em nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, depois de uma apresentação dessas, deixe-me começar hoje perguntando para você, qual é o valor que você dá para uma criança? Acho que essa reflexão tem tudo a ver com o nosso tema, tem tudo a ver com a nossa celebração de Natal. Eu sei que você responderia isso aqui com um grande e poderoso sim.
É claro, pastor, que eu dou valor para criança, até porque elas são bonitinhas, né? Fofinhas, e ainda mais o que elas acabaram de fazer aqui, até porque a criança, né, ela vai assumir os nossos lugares daqui a algum tempo. Mas a pergunta que eu faço não é somente nesse sentido. O valor que damos para a criança no sentido da sua beleza, da sua fofura e de tudo que elas representam. Não. A pergunta que eu faço é no sentido de que se você acredita que não amanhã, não no futuro, mas que uma criança pode mudar o rumo da nossa nação, por exemplo. Você acredita que uma criança sozinha pode impactar o mundo inteiro? Eu acho que deve acreditar. Até porque tanto na nossa história comum quanto na história sagrada isso aconteceu. Por exemplo, eu cito um exemplo aqui de um homem brasileiro que teve um nome um pouquinho grande. Eu acho que eu não vou acertar dizer de cabeça o nome dele. Vamos ver se você adivinha quem é esse homem. Vamos lá. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. De quem eu estou falando? Dom Pedro II. Quase. Dom Pedro de Alcântara, o Magnífico. Para quem não sabe, ele foi declarado imperador com 5 anos de idade, ainda num período regencial, né, tendo ali a tutoria de alguns homens. Mas após o famoso golpe da maioridade, ele teve que assumir definitivamente o trono com 14 anos de idade. Não sei para você, mas para mim ainda é uma criança. Para mim ainda é um adolescente, ainda é uma criança. Mas, como a gente conhece bem a história, ele assumiu o trono definitivamente com 14 anos de idade, e a despeito dos seus erros, de qualquer problema que a gente tenha com Dom Pedro II, a gente não pode negar que ele foi um grande homem, um grande brasileiro, um grande estadista e que teve um bom período regencial. Eu cito aqui, por exemplo, ele reinou debaixo de uma espécie de parlamentarismo. Ele atravessou 3 grandes guerras. A maior guerra que o Brasil já enfrentou, por exemplo, a Guerra do Paraguai, e também foi um grande entusiasta do movimento abolicionista. Então veja, uma criança, 5, depois 14 anos, impactou sua geração. Eu poderia citar aqui Anne Frank, a paquistanesa Malala, ou o jovem americano Zack Bonner. Se você não conhece, pesquise. São todas crianças que influenciaram a sua geração. As 2 primeiras morreram, mas o outro não. Está vivo até hoje. Zack Bonner, por exemplo, criou uma instituição com 5 anos de idade. Criou uma fundação que já ajudou 1,3 bilhão de crianças ao redor do mundo inteiro. Bom, eu poderia continuar citando essas crianças, mas vamos para a Escritura. Na Escritura também temos algumas crianças que tiveram protagonismo. Por exemplo, na monarquia em Judá, nós temos Joás, que assume o trono com 7 anos, temos Uzias, que assume o trono com 16 anos, e temos Josias, grande Josias reformador, que assumiu o trono com 8 anos de idade. Então, seja na história secular ou na história bíblica, temos homens e mulheres, né, que bem cedo protagonizaram grandes coisas ao redor do mundo. Então, se eu pergunto se você acha que uma criança tem valor e se ela pode impactar o mundo, a resposta é, com certeza, sim. Curiosamente, para chegar no nosso texto, esses 3 reis que eu citei aqui foram reis de Judá. Curiosamente, os 3 reis foram homens bons e fiéis, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e, curiosamente, nos 3 casos, somando-se com Dom Pedro de Alcântara, todos eles, o trono estava vazio. Assumiram tão jovens o reinado, ou no caso o império, porque o trono ficou vazio. Irmãos, uma coisa que não pode acontecer é o trono ficar vazio. Se o trono ficar vazio, vem instabilidade, insegurança, vem sentimento de derrota, sentimento de intranquilidade no meio do povo. Mas o que acontece no nosso texto? Em Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 9, é a promessa de um menino que virá e reinará, mas enquanto um adulto está no trono. Eu queria que você gravasse isso em sua memória. Um homem chamado Acais, já vamos falar melhor dele um pouco mais à frente. O rei Acais. Diferente dos reis que eu citei, esse aqui era um homem mau, perverso, idólatra. Fez tudo o contrário, tudo errado do que deveria ser feito, ao ponto do Senhor dizer para ele, através do profeta Isaías: por isso mesmo o Senhor lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. A grande lição que aprenderemos hoje em todos esses textos é que
que no lugar do velho rei, que levará Israel à obscuridade, Deus enviará o menino rei, que trará luz e paz para todo o povo. Essa é a lição que vamos aprender. Vamos dividir um texto em 3 partes. Qual é a mensagem do Natal? É isso que vamos aprender através da profecia de Isaías. Primeiro, o contexto do Natal, o significado do Natal e, por último, o resultado do Natal. Então me acompanhe. Vamos voltar ao texto. Vamos retroceder um pouquinho antes, capítulo 8, verso de número 20. O contexto do Natal, um tempo de obscuridade. Diz assim: respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Antes das trevas, vamos falar do Natal. Irmãos, o Natal é algo maravilhoso. Eu não sei você, mas eu gosto muito do Natal. Não sei se é memória afetiva, não sei o que é. Ali fora a gente conversava, cadê o Natanael? Por aí. Né, Natanael? Tem gente que não comemora o Natal, igrejas inteiras que não fazem isso, estão perdendo. Não sabe o que perdem. Mas, bom, eu gosto particularmente de tudo, irmãos, tudo no Natal. Especialmente 2 coisas, a comida, e vamos experimentar daqui a pouco, né? Isso. Mas a beleza também. É um tempo que a gente se arruma, que a gente arruma a casa. É o momento dos homens aí, né? Fazerem aquela reforma que a gente promete o ano todo, no final a gente tem que fazer. A gente pinta alguma coisa, enfim, os enfeites, eu gosto de tudo, tudo. A árvore, os sinos, né? Você pode me chamar de moderno, mas eu gosto de tudo. Tudo que envolve o Natal me alegra, me anima. Eu acho muito lindo, tudo maravilhoso. Só que quando a gente fala do contexto do Natal, você sabe muito bem que o contexto que se deu o Natal não é um contexto tão bonito assim. Quando a gente fala de Jesus, por exemplo, você lembra? A família de Jesus está fazendo um recenseamento, tem que ir para a cidade de Davi, Belém, e quando chega lá está tudo lotado. Já começa por ali, a feiura, digamos assim. Né? A pompa passou longe dali. Eles não têm lugar em nenhuma hospedaria, e você sabe a história. Eles vão parar num lugar chamado estrebaria, que a gente nem sabe direito o que é. Alguns imaginam que é uma espécie de celeiro, outros acham que é uma gruta, uma caverna, mas o fato é um lugar destinado aos animais. Onde há animal, você sabe, né? Não é tão bonitinho como a gente vê no presépio do shopping, certo? Né? Tem sujeira, tem fedor, não é isso? Os animais talvez estejam ali apertados. O ponto é, irmãos, por mais agradável que fosse aquele lugar, não é um lugar ideal para se ter um neném, para ter um parto ali, né? Para a mulher dar luz a um filho e muito mais. Colocar o recém-nascido numa manjedoura. Uma espécie de cesto onde se colocava os alimentos dos animais. Irmãos, não me parece algo tão pomposo, tão bonito. Só que o contexto de Isaías não é melhor do que o contexto de Jesus. Quando Isaías está profetizando, e a profecia dele começa lá no 7, a gente vai voltar um pouco para entender o 9, mas quando Isaías está profetizando, eu já disse, tem um rei mau sentado no trono. E não pensa que eu vou ficar aqui só atacando o rei, não, porque o rei é só uma vitrine do povo. O povo não se elevará acima da sua liderança, essa é a verdade. Então, o que acontece com o rei também acontece com o povo. O rei, irmãos, é um homem idólatra. Para eu não me perder aqui, deixa eu dividir em 2 partes, para a gente analisar o rei e o reino de Israel nesse período. Vamos ver politicamente e espiritualmente. Como é que Israel está? Como é que esse rei ele se comporta? Primeiro, politicamente. Bom, politicamente, Judá. Você lembra que o reino está dividido? Reino do norte e reino do sul. A gente está falando do sul. Acais é rei do sul. O reino do sul está sofrendo pressão de todos os lados. Tem 4 pequenos reinos tentando invadir o reino do sul, tentando tomar o reino do sul. Vamos contar aqui. O reino do norte, a própria nação de Israel dividida aqui, quer invadir o sul. A pequena nação da Síria, eu vou destacar bem porque é com S, tá? Isso aqui é com S. Síria, tá? Querendo invadir. Você tem os filisteus, que parece que é um povo que nunca morre, né? Tá sempre atrapalhando o povo de Deus.
E você tem os edomitas também. Estão ameaçando, estão tentando invadir. Esse é o contexto político do povo. Esse é o contexto político do povo. Ameaças vindo de todos os lados. Esses 4 pequenos reinos estão tentando invadir. Mas ainda tem o império lá em cima. Por isso que eu falei Síria com S, porque tem a Síria com A. É o grande império, o maior império poderoso daquela época. Essas são as ameaças políticas que o rei está sofrendo. Bom, no capítulo 7, é dito que esses 2 pequenos reinos estão ameaçando Acais, o rei do sul. Israel, aqui chamado de Efraim, e a Síria com S. Né? Estão ameaçando o reino do sul. E Acais, o que ele faz? Ele está desesperado. Ele está aflito. Ele está com medo. Tem 2 reis se juntando para vir contra a gente. Esses reis oferecem uma aliança a Acais. E falam assim, olha só, antes de invadir, antes de tomar, se alinha a nós. Por quê? Porque o Império Assírio está lá em cima. E logo, logo ele vai vir devastando tudo. Se a gente se juntar, fizer uma coalizão, a gente consegue lutar contra a Síria. O que rei Acais vai fazer? Ele vai negar essa estratégia política. Por quê? Porque ele tem outra estratégia. Presta atenção nisso. A estratégia dele é que ninguém sabe ainda, mas em secreto ele já fez uma aliança com a Assíria. Então, sem os 2 reinos menores saberem, ele já se aliou à Síria lá em cima. Ou seja, analisando politicamente, alguém poderia até dizer assim, mas pastor, esse cara é um estrategista. Esse camarada é um rei inteligente. Ele se aliou ao exército mais poderoso. Bom, agora vamos para o ponto de vista espiritual. Até porque, irmãos, preste atenção nisso. Você que acredita que política e religião não se misturam, você está equivocado. Preste atenção. Quando a gente fala em se aliar à Assíria aqui, não é se aliar apenas ao rei da Assíria, mas os deuses da Assíria. Isso vai ficar claro no texto. Tomar emprestado a adoração pagã. Vamos falar de adoração. Sabe o que Acais já tinha feito aqui? Ele já tinha sacrificado filhos. O texto bíblico não diz quantos. No plural. Sacrificado, matado, assassinado. Filhos aos deuses pagãos, o que era abominável para Deus e para Israel. Mais do que isso, Acais é conhecido como o rei que fechou o templo. Ele colocou uma espécie de fita zebrada daquela época no templo do Senhor. Isso nunca tinha acontecido. Embora os reis caíam em secretismo religioso, o templo ficava aberto, continuava funcionando. Acais vai fechar o templo. Ele vai acabar com a adoração ao Deus de Israel. Pior do que isso, ele vai pegar os utensílios mais valiosos do templo e vai mandar os sacerdotes derretam isso e começa a construir um monte de altar de bronze que eu vi lá na Síria. Ele vai importar o paganismo para Israel. Eu vi lá na Síria um monte de altar, uns postes bonitos de bronze. E peraí, como a Síria é tão poderosa e os deuses assírios estão ajudando eles, vamos adorar eles porque os deuses vão ajudar a gente também. Ele vai dizer exatamente isso, está no texto bíblico, irmãos. 2 Reis, capítulo 16. Veja, ele acaba com a adoração ao Deus único, ele importa o paganismo para Israel, ele lacra o templo, mata os seus filhos. Irmãos, esse homem é terrível. E ele se alia aos deuses das outras nações. Para você entender aqui, eu falei política, do ponto de vista político e espiritual, preste atenção nisso. Quando Isaías chega para profetizar no capítulo 7 a Acais, é assim que Acais está apavorado, porque os 2 reinos estão tentando invadir, não é nem a Síria ainda. Aí Deus diz para ele o seguinte, olha, meu filho, não temais. Olha como é que Deus chega até o homem, irmãos. Não chega já diretamente com o juízo, pelo contrário, ele chega com a salvação. A primeira profecia de Isaías para Acais é a salvação. Ele diz assim, não tenha medo, meu filho. O que são aqueles 2 reinos? Não passam de um pequeno pedaço de madeira. Não, eles não são nada diante de mim. Fica tranquilo. Faz o seguinte, Isaías, manda ele pedir um sinal a mim, porque eu vou libertar Judá de todos esses perigos. Sabe o que o rei Acais responde? Ele diz assim, eu não vou ser injusto, eu não vou pedir um sinal a Deus, eu não vou fazer isso, como é que eu vou tentar a Deus? A gente chama isso, irmãos, na teologia de falsa piedade, de hipocrisia. Ele é hipócrita, sabe por quê?
porque ele já tinha se aliado ao Império Assírio. Em outras palavras, o que Acais está dizendo assim, eu não preciso de Deus, porque eu tenho o maior império à época para me defender. É isso que ele está dizendo. E lembra, aceitar a ajuda de Deus era negar todas as divindades assírias. Era negar a ajuda da Assíria. Bom, a resposta você já teve. Já que você não quer pedir o sinal, então eu vou enviar o sinal. A virgem conceberá e ela dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel. Esse é o sinal que Deus dá para ele. Bom, capítulo 8 termina dizendo que por causa disso, o Senhor vai enviar aquelas nações. Irmão, Judá, nesse período, ele foi invadido pelos 4 reinos que eu citei aqui. 4 reinos. Não tomaram Judá como um todo, mas arrasaram cidades inteiras. Levaram gente cativas. Derrotaram o exército várias vezes. Foi feita uma faxina, espécie de faxina ali em Judá. Tudo por causa da loucura desse homem. Por isso o capítulo 8 termina dizendo assim, olhando para cima ou olhando para a terra, abre aspas, só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Você percebe que, metaforicamente, ele repete trevas aqui mais de uma vez, para mostrar qual é o contexto do povo nesse período. Um tempo de obscuridade, um tempo de sofrimento, um tempo de trevas. Bom, a pergunta que eu faço é, e qual é o nosso contexto hoje? Eu disse, estamos na festa do Natal, todo mundo arrumado, enfeitado, tudo lindo, bonito aqui fora, bonito lá fora, bonito aqui dentro. Daqui a pouco vamos para uma ceia bonita também. Isso tudo é muito maravilhoso, mas qual é o nosso verdadeiro contexto? Vimos que o contexto de Jesus não era bonito, o contexto de Isaías pior ainda. E o nosso? Tirando toda essa beleza que citei aqui, o nosso contexto não é melhor do que isso. Eu vou dividir de novo em 2 partes, as trevas de fora e as trevas de dentro. Do lado de fora, irmãos, vivemos uma era de governantes corruptos. Uma corrupção generalizada que passa por todos os níveis, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Homens e mulheres que buscam nada mais do que o seu interesse próprio e a exploração do outro. Nada mais do que isso, não importa a ideologia, a política, todos eles querem dinheiro e se aproveitar do outro. Todos. Uma era de corruptos, onde o sentimento da impunidade cada vez mais cresce. Mas não só isso. Violência. A maldade crescente. Violência doméstica. Como a gente foi assaltado há poucos dias. A gente viu que foi preso um homem que violentou a sua própria filha de 3 anos de idade aqui em Nova Iguaçu. Por exemplo. Violência, maldade crescente. Irmãos, o mundo, embora a tecnologia evoluiu do ponto de vista da moralidade, a gente só perece. Parece que quanto mais avançamos de um lado, nós pioramos do outro. Esse é o nosso contexto do lado de fora. E a gente costuma reclamar muito dos governantes, né? Mas a gente se esquece do povo. E o povo? E o povo mundial? E o povo brasileiro? Será que está tão diferente? Por isso eu falei, o problema que se dá nos reis se dá no meio do povo. Você acha que o povo não estava entregue na idolatria? Você acha que o povo estava insatisfeito com o templo fechado? Não estava nada, irmão. Estava tudo bem. Até que chegaram as invasões, estava tudo muito bem. A gente gosta de reclamar de Brasília, mas a gente esquece do nosso coração. E o nosso coração, irmãos, está infelizmente em trevas. Pelo menos, muitos corações estão. Por isso, vamos deixar as trevas do lado de fora e vamos falar das trevas de dentro. E as trevas do nosso coração. Porque se por um lado o que acontece lá atinge aqui dentro, por outro lado, tem corações, irmãos, que estão em densas trevas. E eu estou falando aqui principalmente em inimizade com Deus. O Natal é uma festa bonita, pastor. Não era para falar disso, mas a gente tem que falar, porque o contexto não é bonito. Tem corações que estão pior do que a estrebaria. Com um fedor pior, com um cheiro pior, com uma sujeira pior. Porque estão em inimizade com Deus, estão em morte espiritual. Já cheira mal. É assim que estão os nossos corações, ou alguns corações. Bom, trevas de fora, trevas de dentro. Cegueira moral, escravidão do pecado. Mas a profecia não acaba assim. A profecia denuncia, tem trevas, densas trevas. Aí vem o nosso capítulo, irmãos. O capítulo 9, verso 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos,
No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Eu explico para você rapidamente isso. Quando a Assíria descer, devastando todos esses pequenos reinos, principalmente o reino do norte de Israel, você tem a Galileia, o portão de entrada dos gentios. Por isso, Galileia dos gentios. Quais são as primeiras cidades a serem destruídas? As cidades fronteiras. Serão as primeiras. Naftali e Zebulon serão devastadas. Aí ele está dizendo assim, mas não vai ser só assim. No passado, porque no futuro, o Filho de Deus vai caminhar sobre elas. Se a invasão da Assíria chega primeiro a essas cidades, irmãos, a luz que vai brilhar do Filho de Deus também vai chegar primeiro a elas. É isso que ele está dizendo. Verso 2. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu termino dizendo que num tempo de obscuridade, temos a luz de Cristo. No vale de sombra e morte, o pastor está comigo. Amém? Bom, esse é o contexto do Natal. Mas e o significado dele? Eu acho que o contexto do Natal, irmãos, é importante, porque ele vai realçar o seu significado. Lembra que eu falei? O contexto é um rei mau, que nega a Deus, e que inclusive nega pedir um sinal a Deus. E eu li para você qual é o sinal. A virgem conceberá, e ela dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Eu quero dizer para você hoje que se você ainda tem dificuldades de dizer para as pessoas e pensar nisso, pastor, qual é o significado do Natal? Pense somente nesse nome. Pense somente nessa palavra. Eu acho que a gente tem que simplificar mais as coisas. Imagine você conversando com alguém e alguém perguntando, mas por que é importante celebrar o Natal? Por que nós celebramos o Natal? Por que a gente se reúne todo ano? Por que a gente faz o culto de Natal? Por que isso é tão importante? Lembre-se desse nome, Emanuel. Significa, como o anjo vai dizer, Deus conosco. Irmãos, aqui reside o centro, o cerne, tudo o que você precisa saber sobre o Natal. Deus conosco. Bom, 3 coisas que significa Deus conosco. Em primeiro lugar, Deus conosco significa Deus vindo até nós. Deus conosco significa que o eterno se tornou finito. Aquele que habita na eternidade se torna temporal. Eu sei que quando você olha para o Natal e Jesus já está deitado na manjedoura, você tem um pouco de dificuldade de pensar nisso. Porque você já vê um bebê envolto em panos, frágil, talvez coradinho ali, olhando para você do presépio. Você tem dificuldade de pensar nisso, mas eu quero dizer para você que antes de ser o verbo encarnado, ele era o verbo eterno de Deus. João capítulo 1 não começa dizendo que o verbo se fez carne, começa dizendo que o verbo estava no princípio com Deus, ele estava com Deus e era Deus. Ele começa dizendo que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Jesus bebê que está deitado ali. Então, em primeiro lugar, quando eu penso em Deus conosco, eu penso Deus vindo até nós. E muito mais do que o problema da distância de Deus e dos homens, eu penso também de que Deus vem até nós porque nós não poderíamos ir até Deus. Deus conosco significa Deus vindo até nós porque a gente não tem condições de ir até Ele. Lembra? O nosso contexto não é diferente deles. Estamos em densas trevas. A gente olha para os lados, olha para cima, olha para a terra, olha para todas as coisas. Não tem luz, não tem salvação, a não ser que o Filho de Deus se torne filho dos homens. A não ser que Deus se torne homem e habite entre nós. Ele vem até nós. Em segundo lugar, Deus conosco também significa Deus semelhante a nós. Não apenas Deus vindo até nós, mas Deus em forma humana. Eu falei da distância que há entre nós e ele, mas de que maneira ele veio? Ele se fez homem e habitou entre nós. A gente precisa pensar isso, irmãos. Eu vou explicar por quê. Porque por mais bonito que pareça toda aquela cena, isso aqui, irmãos, é humilhação. Isso é humilhação. Porque sair da eternidade e se tornar temporal, talvez não seja tão difícil para um Deus todo-poderoso. Mas ele assume a vestidura, digamos assim, de sua criatura. E de sua criatura mais rebelde. Não sei se você sabe disso.
Mas quando Deus chama as estrelas, cada uma pelos nomes, elas vêm e obedecem a sua voz. Quando ele diz ao vento e ao mar que se acalmem, eles obedecem e escutam sua voz. Mas quando Deus fala diante de toda a criação, não comam desse fruto, o homem vai lá e come. Então não é apenas se vestir da criatura, mas se vestir da criatura mais rebelde que existe. Foi isso que ele fez. Paulo vai dizer em Filipenses 2, 7 e 8 assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Deus se fazer homem é como um homem se tornar servo. Tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus vindo até nós, mas Deus semelhante a nós. Em último lugar, Deus conosco significa Deus entre nós. Não é apenas a distância que ele teve que percorrer. Não é apenas a forma que ele teve que assumir. Mas, irmãos, é o porquê ele veio até nós. Aqui está, de novo, o cerne do Natal. Quando você fala Emanuel e Deus conosco, isso precisa saltar diante de você. E o que mais me arrebata, de novo, não é a distância, não é a forma, mas é a solidariedade de Deus. E se você não sabe, solidariedade não é dar esmola para alguém. Solidariedade significa literalmente se identificar com o sofrimento do outro a ponto de ajudá-lo. Solidariedade, irmãos, é muito mais do que dar uns trocados no sinal, acelerar o carro e ir embora. Não é isso. Isso que você fez não é solidariedade. Solidariedade é você descer até aquele homem. É você experimentar a dor do outro. É você sofrer no lugar do outro. O que Deus fez, presta atenção. Quando eu falo em primeiro lugar, Deus conosco, é Deus vindo até nós. Você tem que perguntar, mas de que maneira ele veio? Ele podia ter vindo num alazão. Ele podia ter vindo, como Deus vinha no Antigo Testamento, montado em querubins, como que tochas de fogo. A famosa Shekinah de Deus. Ele poderia ter vindo de qualquer outra forma, mas ele se humilhou. Ele veio como homem. E ele veio habitar entre nós. Por que ele fez isso? Porque ele assumiu as nossas fraquezas. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele se identifica com o nosso sofrimento. Por isso ele vem até nós. Eu vou explicar isso melhor para você. Presta atenção nisso. Nós tínhamos a obrigação de pagar pelos nossos pecados. Nós tínhamos a obrigação de resolver os nossos problemas. Lembra? Estamos em trevas. Mas foram as trevas que nós mesmos causamos. Nós somos a cais aqui. Nós somos os reis maus. Nós somos os idólatras. Nós somos os perversos. Nós estamos em trevas. Nós tínhamos a obrigação de nos tirar de lá. Mas a gente não tinha o poder para fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque uma transgressão feita contra um Deus infinito gera uma dívida infinita. Por mais que você tenha a obrigação de fazer, você não pode fazer. Lembra, o homem não pode ir até Deus, mas Deus pode vir até o homem. E aí, irmãos, se por um lado a gente não tem obrigação, a gente tem obrigação, mas não tem poder, Jesus tinha todo o poder. Mas ele também não tinha obrigação. Você já pensou nisso? Ele não tinha a menor obrigação. O texto bíblico vai dizer que nele não havia pecado algum. Por isso ele é concebido de forma espiritual na Virgem, para que ele seja impecável. Não há corrupção sendo passado para ele. Ele é santo. Ele é separado dos pecadores. Mas veja, irmãos, por que ele faz isso? Não só porque ele não tinha obrigação, mas ele tinha poder. Porque ele não é movido por obrigação. Ele é movido por amor. Ele veio até nós, não por obrigação, mas por amor. Foi isso que ele fez. Deus conosco significa Deus entre nós. E aí ele pode se compadecer de nós e das nossas fraquezas. Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o nosso Deus. O Deus que estava distante de nós veio até nós. Mas ele não veio como um rei conquistador. Ele veio como um homem. E aqui feito um bebê humilde deitado na manjedoura. E ele fez isso por amor de nós. Bom, qual é o resultado do Natal?
A gente pergunta. Isaías responde, versos 6 e 7. Ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, irmãos, se o contexto do Natal ressalta o seu significado, o significado do Natal gera um resultado mais ainda glorioso. Veja, irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: o que mudou? A pergunta é essa. 2000 anos se passaram. Primeiro, vamos pensar lá atrás, o que mudou para aquelas pessoas? Tá, Jesus se fez carne, Deus se fez carne. Chamado Jesus, deitado na manjedoura. O que mudou primeiro para aquelas pessoas? Rodrigo leu o texto dos pastores, largaram o seu ofício para seguir a orientação de anjos, chegaram ali naquela cena gloriosa, à luz das estrelas, e viram então o bebê, o Salvador. A pergunta é: o que mudou no coração daqueles homens? O que mudou no coração dos 3 reis que vieram de fora de Israel levar presente? Se é que foram 3, mas o ponto é: o que mudou neles? O que mudou nos pais de Jesus, Simeão, Ana, todos aqueles que tiveram contato com o menino Jesus? Mais ainda, o que mudou nos 12 primeiros discípulos que se tornariam 11 apóstolos? O que muda na igreja que vai se formar logo depois da morte de Jesus? O que mudou para todos eles? Deus se fazer carne, se tornar bebê e habitar entre nós. Aí eu chego em nós. O que mudou para você 2000 anos depois? Deus se fez carne, assumiu a nossa humilhação, veio pagar as nossas dívidas. O que mudou no seu coração? Bom, para responder isso a gente precisa entender o que Isaías está dizendo aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Bom, ele usa alguns títulos para identificar esse menino rei. E eu queria pensar com você rapidinho esses 4 títulos para a gente entender quem é esse menino e qual é a sua missão. Ou seja, qual é o resultado do Natal. O que o Natal mudou na vida daquelas pessoas e continua mudando até os dias de hoje. Em primeiro lugar, ele é o maravilhoso conselheiro. Não sei se você já pensou nesse título, mas esse título é especial. Tem um ditado que diz que se você quer escolher o seu conselho, escolha o conselheiro primeiro. Não é mais ou menos assim? A pessoa quer receber um conselho X, ela já escolhe a pessoa sabendo que ela vai receber aquele conselho. É mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Esse título é um claro contraponto da sabedoria humana, da loucura dos homens daquele tempo e de todos os tempos. Isaías capítulo 5, verso 21, ele vai profetizar dizendo: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Quando ele diz maravilhoso conselheiro, ele está falando que esse menino rei se tornaria o Deus que habitaria entre nós, mas que seria sábio segundo a sabedoria de Deus. E eu pergunto, irmãos, será que Jesus foi o maravilhoso conselheiro? Será? Será que o conselho dele é o mais sábio de todos? A resposta é sim. Paulo vai dizer em Colossenses que toda a sabedoria de Deus habitava ou residia em Jesus Cristo. E eu estou falando muito mais do que a sua sabedoria quando ele contava aquelas parábolas, né, que até a gente às vezes tem alguma dificuldade, e quando os homens olhavam para ele falando e ficavam admirados. Quando eu falo sabedoria de Deus, irmãos, é muito mais do que isso. Eu falo sabedoria de Deus no plano que ele veio trazer. Imagine você impactar o mundo, não pela força da espada, mas pela força das palavras. Pela sua atitude, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu falo em sabedoria, eu estou falando da loucura da pregação. Eu estou falando de salvar o mundo através da fraqueza. Eu pergunto para você, qual mitologia, qual literatura, qual invenção humana já pensou nisso? Salvar o mundo morrendo no lugar do mundo. Foi isso que ele fez. Por isso ele é o maravilhoso conselheiro. Segundo, ele é o Deus poderoso. Aqui, irmãos, alguns teólogos, principalmente judeus, tentam forçar uma tradução
ou entender diferente o Deus poderoso. Até porque o Messias não pode ser divino para eles. Então eles vão tentar dizer que o El Gibor significa grande herói, grande homem, forte, alguma coisa do tipo. Mas isso não poderia ser, porque em todos os outros lugares do Antigo Testamento que essa pequena expressão aparece, todas as vezes isso é atribuído ao Deus Todo-Poderoso. Então, em outras palavras, esse menino, seja ele quem for, na época da profecia ninguém sabia quem era. Ele viria, seria da descendência de Davi, não sabemos quem é, mas ele será o Deus Todo-Poderoso. É isso que a profecia está dizendo. Ele será poderoso. Não há dúvidas, irmãos, que Jesus seria o Deus forte. Eu não sei se você vê assim, como eu disse, você vê o bebê na manjedoura e você talvez tenha dificuldade de defender isso. Mais do que isso, eu disse, ele não veio trazer a espada. Não é esse tipo de poder que nós estamos falando, embora ele tinha esse poder. Ele não veio conquistar, também tinha esse poder, mas não é isso. Eu estou falando poder real sobre tudo e todos. Todas as forças da terra caíram diante do seu poder. Ele tinha poder sobre as doenças. Ele tinha poder sobre as forças do mal, sobre os demônios. De uma só vez, ele expulsa uma legião de demônios com o poder da sua palavra. Mais do que isso, ele tinha poder sobre a tempestade, eu já disse aqui. Sobre a criação. A criação ouve e reconhece. Opa, é a voz do Criador. É a palavra viva de Deus. A gente tem que obedecer. Mais do que isso, ele é mais forte do que a morte. E eu não estou falando só de Lázaro, filho da viúva de Naim ou a filha de Jairo. Eu estou falando dele mesmo. Como vai dizer o Salmo 16, a morte não pôde contê-lo. Por quê? Porque ele é o Deus forte. Esse é o Deus poderoso. Terceiro lugar. Ele é o Pai da eternidade. Veja, irmãos, aqui é um símbolo claro daquele tempo, no Antigo Oriente Próximo, o rei era visto como o pai da nação. Aqui a gente está falando de paternidade, né, simbólica, em que o rei era visto como aquele que cuidaria da nação paternalmente. E aí, quando Isaías profetiza dizendo, ele é o Pai eterno, ele está dizendo assim, enquanto os outros reis se levantam e caem, e depois disso perecem e morrem, esse menino rei será rei para sempre. Mais do que isso, ele será o pai de vocês para todo sempre. Por isso, ele é o Pai da eternidade. Mas em último lugar, para a gente caminhar para o fim, ele é o príncipe da paz. E como um grande clímax aqui, né? O profeta deixa o melhor para o final. Esse título, irmãos, ele é o que fecha e engloba todos os outros e caminha para o clímax final. Ele é o príncipe da paz. Mais do que falar dele, a gente está falando também da sua missão. Embora ele seja o Deus forte, todo-poderoso, ele também é o príncipe da paz. E aí eu pergunto para você, lembra, será que alguma coisa mudou quando Jesus veio? O Império Romano continuou sendo o Império Romano. Só cairia no século V depois de Cristo. Alguma coisa mudou? O mundo foi impactado com a vinda de Jesus, tanto para eles quanto para nós? Irmãos, quando você lê que ele é o príncipe da paz, a tua resposta só pode ser sim. Eu vou ler para você as palavras do próprio mestre, João 14, 27. Ele disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que os homens esperavam, como foi cantado na nossa simples canção aqui, era a paz de impérios. Era a paz produzida por meio da guerra, por meio da violência, por meio da espada. Quando você quer a paz assim, você precisa de um conquistador maior, superior a Roma, mais poderoso do que César. Não foi isso que ele trouxe. Ele era mais poderoso do que todos os impérios e que todos os imperadores, mas ele trouxe a verdadeira paz que o mundo não pode dar. O mundo pode te dar uma falsa segurança momentânea lá fora. Veja o Império Romano, o maior império de todos os tempos. O que acontece, irmãos? Ele cairá. E cairá pelas mãos dos bárbaros. Os bárbaros, aqueles que não tinham conhecimento, eram indoutos e ignorantes, vão invadir Roma, destruí-la, para mostrar que os impérios se levantam e caem, mas só o Senhor permanece para sempre. Esse é o nosso Deus. A paz que ele traz confunde o mundo,
mas é a paz duradoura, é a paz que a gente precisa. Bom, para encerrar, o último verso fala sobre uma paz sem fim, um reino de retidão e justiça. E se a gente está perguntando tudo que mudou, deixa-me explicar essa parte. Aqui, irmãos, a gente está falando que o mesmo rei que veio, ele um dia voltará. E esse reino, ele já inaugurou. Claro que ainda não na sua completude. Ainda falta muito a ser feito. E ele fará. Porque ele breve vem. E o que há de vir, virá e não tardará. E nós que olhamos para o nascimento de Jesus e nos perguntamos, será que alguma coisa mudou? Ah, irmãos, a gente precisa responder assim, ó. Jesus Cristo mudou o meu viver. Canta. Jesus Cristo mudou o meu viver. Por quê? É a luz que sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Nem eu consegui cantar, né? Obrigado. Amém. Fique de pé, irmãos, vamos orar. Essa é a palavra que nós temos para você. Esse é o significado do Natal. Essa é a luz que o nosso Salvador veio trazer. Se você olha para o seu coração e você ainda não consegue sentir essa paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que só Ele pode dar. Se você olha para fora e você vê mais trevas dentro do que fora, ou as trevas de fora afligem o teu coração lá dentro, isso tudo não é um problema, isso é um sintoma. É um sintoma de que o menino nasceu há 2000 anos atrás, mas a luz dele ainda não raiou no seu coração. E a melhor notícia de tudo isso, irmão, sabe o que é? É que a escuridão não durará para sempre. O povo que caminhava em grandes trevas viu grande luz. Ele está aqui e está diante de nós. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado também, Senhor, pelo teu nascimento. Obrigado porque há 2000 anos atrás o Senhor rompeu os céus. A gente não sabe nem explicar, Senhor, como que o eterno se torna temporal. Como que o Deus infinito, grande, como Salomão diz, em que os céus e os céus dos céus não podem contê-lo, se torna um bebê frágil ou até um embrião no ventre de Maria. A gente não sabe explicar isso, mas muito mais do que a distância, o Senhor veio por amor de nós. O Senhor veio pagar uma dívida que não era sua. O Senhor veio, Pai, nos unir e nos levar de volta para Deus. O Senhor veio quebrar um muro de inimizade. O Senhor veio transformar inimigos em amigos. O Senhor veio transformar escravos em filhos. E por isso nós te agradecemos. E a fórmula, Senhor, não é difícil. Não é nem cara, Senhor. Pelo contrário, é de graça. O Senhor diz, vinde a mim todos vocês e comprem sem preço e sem dinheiro. Ah, Senhor, muito obrigado pela tua graça e pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor nasceu lá em Belém, ainda que na pobreza, ainda que num lugar esquecido, mas ali, Senhor, os céus glorificavam o teu nascimento. E agora, Senhor, nós, na terra, glorificamos também a Deus o teu nascimento. Porque glória foi dada nas alturas, mas a paz foi trazida aos homens na terra. E por isso te louvamos, porque tu és o Deus da luz e o Deus da paz. Então brilha, Senhor, em nossos corações. E que haja paz em nós, Senhor. Para que possamos saber que toda a instabilidade do mundo, toda a pobreza do mundo, todas as trevas do mundo não podem, Senhor, tomar o nosso coração. Porque o nosso coração não é movido pela paz do mundo, mas é movido pela paz que só Jesus Cristo pode dar. Então, Senhor, fica conosco. Abençoa também, Senhor, a ceia que será consumida agora há pouco. Abençoa, Senhor, a nossa comunhão, a nossa confraternização. A mesa está posta, os corações estão alegres, Senhor. Mas que o teu nome seja glorificado em tudo isso. Nós te louvamos, Senhor. Também te agradecemos, Senhor, por todo esse ano de 2022. Ano de luta. Ano de desafios, Senhor. Hoje é o último domingo do ano. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Senhor, terminamos o ano começando a nossa obra, Senhor. Alguns podem achar, Senhor, isso um pouco inusitado. Mas para nós, Senhor, que caminhamos por fé e não por vista, nós agradecemos pelo grande milagre que foi realizado, Senhor.
Obrigado, porque pode até demorar para nós, mas para o Senhor foi no seu tempo. E nós te agradecemos, Senhor, todo o caos que está sendo feito lá fora, todos os buracos, toda a terra levantada, porque nós sabemos, Senhor, que breve teremos ali, Senhor, uma outra casa, um outro lugar que chamaremos de casa de oração. Obrigado, Senhor, pela tua presença e nos ajuda a ano que vem, Senhor, concluirmos essa obra para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo. Em nome de Jesus, fica conosco e nós te louvamos e te adoramos. Amém. Graças a Deus.